Fala galera, Boni Dani aqui. Galera, alguns tempos atrás, quase um mês, saiu A Maldição da Chorona e eu não fiz análise e deixei pra lá. Não consegui ver o filme por ali alguns problemas particulares que não interessam a vocês, ok. Mas algumas pessoas ficaram me cobrando, você não fez a análise, eu não vi lá no cinema, eu quero saber se eu posso ver em casa, ok. Então eu vou fazer a análise da Maldição da Chorona, assisti alguns dias atrás e gostei muito do que vi. Chega de enrolação, roda a vinheta. A Maldição da Chorona, um filme dirigido por Michael Chaves, eu nunca vi nenhum filme dele, parece que ele tem até certos projetos futuramente para filmes de terror, mas neste filme ele acertou, ele colocou todos os elementos possíveis para surpreender o público, tanto no elenco, tanto no roteiro que talvez tenha acometido algumas falhas, mas há também a mão do diretor, porque houve algumas mudanças, que acredito que tenha sido até um improviso por parte dele, e também muito ali nas transformações de cenas, algumas jogadas, etc. O filme, ele conseguiu ali colocar vários temperos e agradar ao público. Tudo começa quando uma assistente social tem um trabalho importante e sem querer acaba interferindo em um ritual de uma mãe que tenta proteger seus filhos da Chorona. E claro, os filhos acabam sendo levados e mortos. Mas agora os filhos da assistente social é que serão os alvos desse espírito maligno. E esse espírito vai tentar, de qualquer maneira, pegá-los. O filme começa bem quente, sem muitas explicações, com muita ali rapidez, é bem trabalhado. Não há um suspense muito longo para que aconteça cenas que são bem usadas em vários momentos e não costumam ali dar folga. Na hora que começa, realmente ali vai pegando todos de surpresa, cena após cena. Mas durante a história ali, muitas explicações já começam a aparecer, mas não são tão pausadas, sendo porque nem é muito necessário. E o filme ganha velocidade, ganha ali cenas bem criativas, com genialidade, e os sustos são bem decorrentes. O segundo ato da história ali, ele não dá sono, principalmente quando chega ali certas cenas onde há explicações de pessoas que já conhecem ali a história da Chorona, quando algumas lendas urbanas começam a aparecer e isso não fica prolongado, não dá sono. E muitas cenas começam a aparecer, são algumas assustadoras, outras eu diria um pouco abaixo, mas o filme funciona, o filme flui, a história ganha sobrevida a cada momento onde aparece o terror e o horror. No terceiro ato da história, quase no final, há uma batalha entre a mãe e esse espírito, onde ela tem que defender a qualquer custo para que não seja levado. E isso é muito bem executado, apesar de alguns furos do roteiro, que a gente já vai falar, o filme ganha ali sim um bom final e com boas e várias cenas de terror. Então agora a minha opinião pessoal, vamos começar pelo roteiro. O roteiro, ele é bem escrito, ele não é ótimo, mas ele é bem escrito, mas cometeu duas falhas. A primeira é um diálogo entre a mãe, que é assistente social, e seus filhos. Não há um diálogo quando as coisas começam a acontecer, isso passa rápido, mas não há. Permanece por pouco tempo e isso acaba apagando um pouquinho ali, parece que não quer fluir a história, mas depois o filme ganha uma sobrevida e flui normalmente. Aliás, ele flui muito bem, sendo porque a história ali é muito bem contada, muito bem desenvolvida, mas o roteiro também improvisa no final, não sei se era necessário, se realmente era preciso fazer isso, sendo porque acaba dando certo também, mas não ficou assim uma coisa muito bacana, então eu diria que eles podiam ter improvisado uma outra coisa, uma outra cena, um pouquinho antes do final, mas depois também o filme flui e ganha sobrevida. Já o elenco não é forte, mas é bem trabalhado. Há pequenos erros, que lógico não são perfeitos, né? Porém, vamos começar pela Marisol Ramírez, que interpreta ali a Chorona. Bom, eu não tenho que reclamar dela. Muito bem ali, acho que
esse espírito que apareceu em boa parte da história, muito bem desenvolvida, não é aquele fantasma apagado, ele traz cenas de surpresa, dando muitos sustos, e o filme realmente ganha aquela pegada mesmo de espírito maligno. Já a Linda Cardellini, que interpreta a mãe das crianças, que é assistente social, ela trabalha bem, ela flui bem. Algumas coisas do roteiro, que são pequenininhas, acabam atrapalhando a personagem. Quando eu me referi ao diálogo contra os filhos ali, que o espírito começa a aparecer, mas depois o filme flui, há um diálogo bem desenvolvido entre ela e os filhos, então ela interpretou muito bem ali a personagem. Os filhos da assistente social, o casalzinho aí, eles interpretam do mesmo jeito que a mãe, sendo porque os únicos erros são realmente nos diálogos lá no começo, que não acontece com muita frequência, porém o filme flui e as vítimas, que são eles, são muito bem interpretadas. Não houve ali um defeito que eu pudesse achar entre eles, e o filme ganha realmente muito bem ali com os três juntos. Já a Patrícia Velasquez, que interpreta a própria Patrícia dentro da história, que é aquela mãe que perde os seus filhos lá no começo, tal, desesperada, ela interpreta bem, ela é bem usada até o meio. Porém, quase chegando no final é onde o roteiro comete esse grave erro. Eles tentam improvisar e improvisam a própria personagem e acaba ali ficando meio murcho. Não era necessário improvisar a personagem lá no final. Porém, passa rápido. A personagem, infelizmente, que não é culpa dela, ficou um pouquinho abaixo dos outros. Já o Raymond Cruz, que é uma espécie de um curandeiro, um ex-padre, que ajuda os três a Chorona não levar as crianças, ele participa bem, ele tem uns rituais bem bacanas, que fluem bem, funcionam em boa parte, mas alguns métodos acabam ali atrapalhando o personagem. E isso não pegou muito bem, parece que fugiu um pouco ali da espécie do personagem. Mas no final há uma grande jogada, tanto do roteiro como dele, funciona e ele ganha aquela sobrevida como personagem. O Tony Amêndola, que é o padre, para quem aí me perguntou por várias vezes, sim, ele é o padre que faz lá a Annabelle, e eu já vou falar. Ele participa muito pouco, aparece apenas 2 vezes, se eu não me engano, ou até 3. Mas ele só apareceu mesmo para dar certas explicações, em apontar a direção certa e para dizer que o filme tem uma conexão bem leve com a Annabelle. Resumindo, galera, o filme é bem trabalhado, não é longo, há ali vários momentos tensos, boas jogadas, bons sustos, né, onde pegam de surpresa, não só os personagens como a gente que está assistindo pela primeira vez. Os personagens são bem executados, bem usados. Há realmente alguns improvisos, que eu não sei se foi por falta de criatividade ou genialidade, mas o filme sim é bom. E eu diria que é quase ótimo, sendo porque muita coisa ali foi usada no tempo certo, na hora certa. Então, a minha nota é 8, exatamente, galera. Eu dou uma nota 8, sendo porque conseguiram fazer um bom filme de terror. É isso aí, galera. Já a conexão que tem com a Annabelle é apenas do que eu falei sobre o padre. Não há cena pós-crédito, não há um final onde fica ali algo com ponta solta, não. Realmente acaba por ali e o filme fica ali como uma espécie de um pedacinho ali dessa franquia de terror que andaram criando. E somente isso. Sim, o filme é um dos melhores que eu já vi, não é um grande filme de terror, mas é bom sim e é assistível. Bom, galera, e eu peço desculpas por não ter feito a análise assim que o filme foi lançado no cinema. Realmente eu tive alguns problemas e não acabei vendo o filme. E eu só estou trazendo essa análise por 3 pessoas que insistiram muito em fazer a análise, porque elas não assistiram, elas querem ver em comprar o DVD e algo assim, então eu acabei fazendo. Mas, se não tivesse pedido, eu não tinha feito. Sim, é um filme que eu recomendaria para você ver em casa e se estivesse até no cinema, para ver no cinema. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.